Olá a todos, eu sou o Lu Santana, estamos em mais um iGrow Podcast. E hoje eu tenho um convidado muito especial, Mário Mendes. Mário, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar umas ideias e falar um pouquinho aqui, né, da nossa vida, na jornada, né, e contar e tentar, de alguma forma, inspirar as pessoas. Muito obrigado. Com certeza, eu acho que vai ser um tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom. Mário, que é empresário, investidor, mentor do programa Empreendedorismo na Rede TV, e eu considero você também um mentor para mim. Eu tenho aprendido muito com você na área de negócios. Eu vejo que o meu conhecimento no Brasil era tão pouco e com algumas conversas que eu tive com você, eu aprendi muito. Queria, deixar gravado isso aqui e te agradecer por essa transferência de conhecimento que você tem passado para mim. Obrigado, Lúcio. E é recíproco, né? Vou precisar muito de você aqui também, porque agora a minha caminhada é aqui na América, né? Então, pavimentei um caminho muito bem sólido no Brasil, né? Muito bem consolidado, e agora preciso aqui do teu apoio aqui na América. Muito Pode obrigado. contar. Mário, eu conheço você um pouco, conheço um pouco da sua história, mas eu queria que você contasse um pouquinho. Quem que é o Mário? Conta um pouquinho da sua jornada. Lúcio, Mário, 43 anos, brasileiro, hoje residente aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu sou, antes de tudo, eu sou uma pessoa de uma fé inabalável em Deus. Eu acho que se aqui eu estou é exatamente por essa coragem e por essa cobertura que Deus me proporcionou, né? Eu sou um empresário do setor de telecomunicações do Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu baseio a minha vida antes e depois da África, né? Eu, no início dos anos 2000, eu tive a oportunidade de sair do país. Ao contrário de muitos jovens, né, que anseiam pela Europa, Estados Unidos, eu não, né? O meu pedido para Deus é que eu pudesse, né, participar de um projeto em Angola, e para lá eu fui, né? Eu fui estagiário de uma área terceirizada dentro do Hospital Albert Einstein e sempre tive uma paixão muito grande por tecnologia para a saúde, engenharia clínica. E uma oportunidade naquele momento surgiu, no início dos anos 2000. E eu, muito jovem, né, fui felicitado, né, e convidado pelos diretores na época do hospital para poder participar. E lá mudou minha vida, né? Tudo que aconteceu na África naquele momento era o pós-guerra, tudo acontecendo, Uau. A reconstrução do país, né? Muito do que a gente ouvia sobre a África foi desmitificado para mim. Cheguei lá, vi tecnologia de ponta, construção. O país era um canteiro de obras a céu aberto. E foi incrível. Foi uma oportunidade. E eu acho bonito que você falou sobre fé inabalável, né? Eu acho que quando você firma, tem algo que você acredita, independente, né, do que está acontecendo no momento, a sua fé é maior do que a situação. É muito legal isso. Isso foi que ano que você foi para a África? 2003. 2003. Naquele momento, você já era um grande empresário ou ali era o ponto de decisão e de desafio na sua jornada de empreendedor? Não, eu tinha um grande conflito, né? Se eu seguia uma carreira, digamos assim, bem verticalizada, né? Uma carreira basicamente baseada em emprego, ou se eu iria empreender. Então, ali foi meu grande divisor de águas. Eu sempre participei da livre iniciativa, né? Por mais que, às vezes, eu era estagiário, eu era funcionário de alguma companhia, eu sempre tive o empreendedorismo na minha vida. Eu sempre fiz alguma coisa fora, por mim mesmo, né? Sempre tive gosto por assumir riscos baseados em negócios, né? E o empreendedor ele tem que aceitar riscos, né? Não dá para poder ter uma transição de um trabalho ou de algum investimento sem que você consiga encarar o risco. E você mencionou que foi um divisor de águas. Eu acho importante você talvez falar um pouquinho mais o que talvez, qual foi onde você se firmou para poder tomar a decisão de realmente, não, eu quero ser um empreendedor. Bom, as oportunidades, resolver problemas. Boa. Quando eu cheguei em Angola, eu vi que o país precisava de tudo, né? E eu tive, depois de muitos anos aqui nos Estados Unidos, eu fui entender a importância daquele momento na minha vida. Se eu tivesse vindo para os Estados Unidos, um país consolidado, onde a cultura de inovação ela é já algo no dia a dia, dificilmente eu teria o despertar de resolver problemas complexos. E Angola me proporcionou isso. Então, eu vi a necessidade de que o país precisava de uma infraestrutura de telecomunicações para que as pessoas pudessem se conectar, se conversar e as coisas acontecerem. A questão da saúde, que é hoje o motor
né, de eu estar aqui, o vetor de eu estar aqui nos Estados Unidos hoje, ela necessitava, obviamente, de muita tecnologia, de uma logística absurda para que muitas campanhas, principalmente campanhas de vacinação, acontecessem no continente. A questão, obviamente, do comércio, do mercado eletrônico. Então, resolver problemas complexos com tecnologia. Foi aí que eu percebi, que eu falei, não, eu preciso empreender. Esse mundo é muito mais do que eu estou vendo no Brasil. Então, eu acho que fica até um alerta importante, e uma dica importante, né? Transitar e viajar para países pobres, principalmente os países de terceiro mundo, é uma lâmpada para iluminar realmente a nossa criatividade. Porque, geralmente, esses países precisam de tudo. E, muitas vezes, nós estamos, obviamente, dentro da nossa zona de conforto ou dentro das nossas micro-regiões, repletos de tecnologia, repletos, obviamente, de bem-estar social. E a gente esquece que países onde precisa de uma infraestrutura, vai precisar de inovação, vai precisar de empresários, vai precisar de gente que tome risco e também colha os benefícios de ser o primeiro desbravando aquela região. Até mesmo você acaba encontrando oportunidade de solucionar problemas. Exato. E eu imagino que, né, quem não quer alguém que tenha capacidade de solucionar problemas? Exato. Eu vejo que o valor que eu dou para quando alguém me traz uma solução para algo que eu estou sofrendo, pode ser em qualquer área da nossa vida, né? Empresarial, pessoal, a espiritual. Sempre que você encontra alguém que traz uma solução, é um alívio. Você acaba ficando... Você se dispõe a pagar o preço que for para obter uma solução. E falando em solução, foi interessante, eu estava no Brasil mês passado, eu estava no hotel, aí tinha um repórter e atrás dele, ele estava na frente de uma palavra, né? E só aparecia Lúcio Dor. Né? Aí eu olhei, me chamou a atenção, eu falei, ok. Quando o repórter pegou e saiu da frente da palavra, a palavra era solucionador. E foi interessante que eu vi o meu nome dentro de uma palavra e de algo que eu gosto de fazer, que também é sempre trazer solução, né? Então foi interessante, ou seja, solucionador. E eu peguei aquilo para minha vida mais do que nunca. Como é bom quando você traz uma solução para alguém, a pessoa fica feliz, ela fala, caramba, que empresa boa, ou não importa o tipo da solução, você traz um alívio para as pessoas. Exato, Lúcio, isso é muito bonito, porque quando você soluciona um problema de alguém, você rentabiliza aquilo e o dinheiro vem, né? Trabalhar simplesmente por trabalhar, isso já não é mais uma realidade, digamos assim, para o jovem contemporâneo, né? Então, trabalhar por propósito não é clichê, igual muitas pessoas dizem. Eu acho que é hoje o que vai definir realmente com que nações realmente sejam prósperas, né? Você conseguir incentivar com que a população hoje que está entrando no mercado de trabalho não trabalhe apenas por dinheiro, mas sim realmente com um objetivo muito claro e um propósito muito bem definido do que ele quer para a vida dele, quer para a nação dele e quer para a sociedade como um todo. Muito bonito isso, Lúcio. Sim, sim. E você mencionou sobre, né, o propósito. O que mais te motiva a continuar empreendendo? Porque eu vejo que você não para. Você já tem várias empresas, mas você sempre está buscando algo novo. O que motiva você a continuar empreendendo? Olha, Lúcio, isso é muito interessante. Embora eu toque muitos negócios ao mesmo tempo, todos eles possuem uma similaridade, quase que simbiose, né? Vou te dar um exemplo. Se eu tenho um negócio de telecomunicações, se eu busquei ter um negócio de telecomunicações, é porque hoje ele me possibilita com que eu tenha uma visão, primeiro, penetração no mercado de conectividade e infraestrutura, e segundo, né, é através, obviamente, da internet e das telecomunicações que você vai conseguir agregar redes, né? Você falando de propósito. É indiscutível a minha vida aqui nos Estados Unidos, é muito importante, depois vou contar um pouquinho de como que eu cheguei até aqui. Verdade. Né? É muito importante entender de que a minha vida é baseada em tecnologia da saúde, né? Eu tenho diversos outros negócios em outros setores, mas que eles se convergem. Mas o meu propósito de vida, a minha missão de vida, e é muito bonito poder falar isso, é buscar soluções para resolver os problemas da sociedade como um todo de demandas de saúde primária, né? Vamos dizer. Aproximadamente 98% de todas as doenças que hoje devastam o mundo, especialmente os países pobres, elas poderiam ser
facilmente tratadas com informação, com cuidados básicos de higiene, né? Então, grande parte dos meus negócios se convergem hoje para uma tecnologia que eu já lancei há 4 anos, que é o Dr. Wilson, um robô médico, um assistente virtual com inteligência artificial, super premiado, que hoje digamos assim, é o guarda-chuva de tudo que eu tenho construído no mundo. Então, né, trabalho muito, mas eu trabalho de uma forma muito clara. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que quando a gente entende o nosso papel na sociedade e a gente tem um propósito claro, bem definido, por isso da fé inabalável, né? Eu não tenho dúvida alguma do que eu preciso fazer. Muitas vezes eu não sei como fazer, mas as coisas vão acontecendo, a gente vai se relacionando, conhecendo pessoas. Então, quando eu busco um negócio para investir, ou às vezes não só para investir, um negócio para fazer parte, para apoiar ou para mentorar, eu vou lá na frente e olho, esse negócio se conecta com esse meu propósito de vida? Se ele se conecta, e nem sempre precisa ser remunerado. Não precisa. Então, muitos negócios hoje que eu participo, que eu apoio, não me traz retorno financeiro nenhum. Porém, ele me encurta um caminho para que eu consiga entregar aquele propósito lá na frente. Interessante. Eu fico prestando atenção e é interessante que quando, né, eu e o Tony, nós decidimos dar início no podcast e colocamos o nome iGrow, é com a intenção de levar informações e conhecimento. Poxa, quem está nos escutando agora, tenho certeza que ele vai pegar alguns pontos do que você está falando. Puxa vida, nunca pensei desta forma. E aí você falou um ponto, e eu falo que eu acabo aprendendo de primeira mão aqui, escutando você falar. Nem tudo é por dinheiro. É como eu escutei você falando. Tudo que eu faço, nem tudo é por dinheiro. Tem projetos que você se envolve, que você não tem remuneração. Então eu vejo que às vezes os empresários, ou aquele empreendedor que quer dar início num projeto, ele coloca o dinheiro em primeiro lugar. Eu já acho que é um erro. Ele tem que acreditar no que ele está fazendo, ele tem que ter paixão. Eu vejo quando você fala, os seus olhos mudam, você fala com paixão, você não está falando, tipo, dá para ver que você tem paixão em empreender. Sim. Então eu acho que o empresário, o empreendedor que está iniciando, busca algo para fazer com paixão, né? E não coloque o dinheiro em primeiro lugar, que eu acho que a possibilidade de sucesso acaba sendo maior. Não sei como que você vê este ponto. Eu vejo exatamente como você está descrevendo agora, né? Mas tem um ponto, né? Tudo isso é uma construção, né? Nada aconteceu por acaso e nada aconteceu de um dia para o outro, né? Eu estou 26 anos nessa jornada, né? Antes, obviamente, de Angola, né? Eu alimentava muito sonho, né? Então, o sonho é o primeiro, né? Você planta a semente, você vai germinando aquilo, vai trabalhando e vai estudando, acima de tudo, né? Sobre um problema que você quer resolver. E aí, quando a gente fala, né? Não é só sonhar. E aí a gente começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro. E eu sempre gostei muito, Lúcio, de viajar pelo mundo, né? Mas eu sempre fui um outsider, né? Eu sempre fui pela contramão também, né? Das coisas. Então, minhas primeiras viagens foi por países pobres. Então, pelo menos os países democráticos do continente africano, eu conheço absolutamente todos, né? Passei por uma jornada pela América Latina também, né? Pela extrema América Latina. Tive uma imersão muito grande também pela Ásia Central e também pelos países ricos. Então, digamos assim, esse caldeirão, né, entre a tecnologia de ponta consolidada nos países ricos e também a falta de infraestrutura e também os problemas diversos dos países pobres, eles abriram a minha mente, né, de a gente conseguir, de uma forma, né, buscar, né, digamos assim, essa matéria-prima, né, riquíssima, né, tanto de pessoas, de tecnologia, de regiões, para que hoje eu consiga ter uma visão global, né? Tá, então vamos voltar um pouquinho nessa parte. E o que você poderia falar para os empreendedores que hoje não têm essa possibilidade de viajar, buscar um conhecimento maior, mas tem o desejo de empreender? O que você poderia talvez tirar de tudo isso e dar uma dica? Eu acho que a dica principal, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Tem muita gente que fala, não, eu gostaria de ter um negócio sem sócio. Eu acho que hoje é muito difícil. Não vou dizer que você não consiga,
Mas é muito difícil você conseguir reunir dentro de uma empresa, porque isso custa, né? Conhecimento, habilidades multidisciplinares e mais ainda, né? Alinhamento de propósito. Então, a escolha de um sócio, ou às vezes você não quer um sócio, você tem algum problema que limita, ou você tem realmente uma dificuldade de ter uma outra pessoa dentro do teu negócio como dono também, estruture um conselho de administração, que não seja um conselho de administração propriamente dito, dentro das regras de uma sociedade anônima, que seja um conselho consultivo, mas ouça aquelas pessoas, ouça o que eles estão te orientando. Mas o mais importante, Lúcio, vai chegar um momento da tua vida do desapego, né? Que a gente vai precisar tomar a decisão, será que hoje eu estou ajudando o meu negócio da forma que deveria? Muitas vezes não, né? O processo, muitas vezes, nos vicia realmente na tomada de decisão, às vezes muito enérgica, outras vezes você, ao longo de muitos anos numa empresa, vai criando um relacionamento profundo com os clientes também. Então, daqui a pouco, você não é mais, digamos assim, tão bom e tão importante para o negócio. E chega a hora de você começar a trabalhar essa sucessão. Então, assim, para buscar o teu sonho, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, né? Então, assim, para todo bônus, há um ônus, né? Sempre vai haver. Então, a gente precisa é muito importante a gente saber o time disso. Buscar a ajuda necessária, saber ouvir e também praticar o desapego que você, em algum determinado momento, vai ter que sair do teu negócio. É interessante que eu nunca tive problema em ter sócios, né? Mas eu tinha um problema em ter mentores. Eu achava que não era necessário ter mentores, eu achava que era algo meio que bobeira. Até que este ano, em março, exatamente março 7, eu tomei a decisão de participar de uma mentoria em grupo. E foi interessante que eu descobri algo tão poderoso ali, quando nós estávamos em 15 pessoas. Olha quem estava, Thiago Brunet e o Flávio Augusto. Tá, são caras que estão em um nível altíssimo. E o que eu escutei ali talvez me fez ganhar 5, 10 anos da minha vida em algo que eu achava que era importante, que o cara já viveu, já quebrou a cara e me trouxe a consciência. Eu falei, opa, deixa eu pensar bem. E aí, depois daquele dia, eu decidi ter mentores. E hoje eu tenho mentor para uma área específica, para outra. Você tem me ajudado na parte de negócios, especificamente falando Brasil. E aí eu vejo que quando eu converso com você, eu ganho anos, que seria difícil para poder, né, tomar uma decisão. Então, hoje, a mentoria para mim, sociedade já sempre foi muito fácil. Ter mentores, eu acho que para mim foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. Então, hoje, você que está começando, talvez você fale, poxa, mas eu não tenho como pagar uma mentoria. Mas tenta buscar alguém. Poxa, tenta buscar alguém que sabe mais do que você e ele pode ser o seu mentor. Às vezes nós não queremos escutar conselhos ou queremos ser né, eu sou o dono e eu tenho que tomar todas as decisões, às vezes por questão de orgulho até. É muito bonito isso, é a realidade. Eu também, como você. O termo mentor, né, ele é um termo muito moderno, né? Mas se a gente parar para olhar, e às vezes, como você disse, né, às vezes as pessoas têm dificuldade, às vezes eu não tenho dinheiro para contratar um mentor. Mas não precisa ser aquele mentor remunerado, aquele mentor super, digamos, um mentor da moda. Busque dentro da tua região, né, da onde você mora, dentro dos teus relacionamentos familiares, né, quem teve sucesso. É muito importante isso, né? Você se aconselhar com quem fez, com quem, né, de fato, se sacrificou e conseguiu entregar aquilo, teve sucesso, né? Eu acho que, vou te dizer, Lúcio, eu raras vezes, né, eu paguei um mentor, né? Mas muitas vezes eu tive a ousadia de procurar gente grande, né, gente que me acrescentava, e muitas vezes pessoas que em um determinado momento da minha vida eu jamais imaginei que eu ia sentar com eles para conversar. Né? Então, às vezes, um café, né? Eu falo, se a pessoa é do bem, se a pessoa realmente teve sucesso, aquele sucesso trabalhado, não aquele sucesso ganhado, né? Digamos assim, em um determinado momento ele vai te receber. Se o seu alinhamento de ideias estiver muito parecido com o alinhamento de ideias dele, independente de onde você vai estar hoje, ele vai te receber. Então, insista, né? E é interessante que, às vezes, nós achamos que não temos nada para dar em troca. Mas, às vezes, você começa uma mentoria,
ou um bate-papo, uma troca de informações, aí o cara tem, puxa vida, eu acabei recebendo informações que eu estava buscando. Então a gente tem que valorizar também o que nós conhecemos. Talvez aquela pessoa ele é especialista em algo, mas ele também não sabe tudo. Então você pode sempre também ter uma troca de informação e acaba ajudando a pessoa que está te dando uma mentoria. Eu já passei por situações onde foi, poxa vida, trocamos a posição aqui. E é gostoso saber que você pode contribuir com outras pessoas. Lembra, sempre você pode estar, tem aquele que está acima de você, mas lembra que você está num nível que você pode ajudar outro. Então, praticar essa ajuda com quem precisa também, eu acho muito importante. Com certeza, Lúcio. Assim, todos nós somos generalistas, mas em alguma área da nossa vida nós somos especialistas. Isso é para todo mundo. Então, aquilo que você tem profundidade vai somar com a necessidade que o outro tem. Então, essa troca de ideias, isso é o tempo todo acontece na minha vida. Vou te dar um exemplo. Eu sou um especialista em infraestrutura, em telecomunicações, inteligência artificial. E eu me desbravo muito no setor médico, no setor clínico, de engenharia clínica. E muitas vezes eu estou conversando com um médico que me doa o conhecimento dele, eu bebo da fonte dele sobre medicina, basicamente sobre protocolos de saúde, mas ele também precisa, de alguma forma, né, tornar isso dentro de um processo sistêmico. Então é aí que entra a troca de informações, né? E aí vou te dizer também, né? Muitas vezes a gente está conversando, às vezes, sobre temas e não são só pautas técnicas. Você disse bem, a pauta da família é fundamental, essa estabilidade emocional, a gente tem um lar saudável, um lar feliz, né? A gente está bem com a nossa família. Então, aquilo, né? Não necessariamente são mentores técnicos, catedráticos, digamos assim, mas um mentor espiritual. Isso é fundamental na nossa vida, né? A gente precisa estar sempre em equilíbrio em todas as áreas. Então, eu acho que a mentoria é algo lindo. Não basta ser um excelente empresário de sucesso e ter uma família fracassada, né? Perder a família, perder os filhos. Quantas vezes eu já escutei, tem um que eu não esqueço, ele é canadense, bilionário, e a pergunta foi, você se arrepende de alguma coisa? Aí ele olhou para a repórter, pensou, e falou, sim, perdi minha família. E aí ele fala que o que mais dói é porque ele sabe que não tem como recuperar, porque a família seguiu. A ex-esposa casou, os filhos cresceram, então, de tudo que ele poderia talvez voltar atrás, a família dele não conseguiria ter de volta. Então, ele falou assim, quase chorando, e eu nunca consegui esquecer o que ele falou, né? Senão não é sucesso, né? É outra coisa. Pode ser, digamos assim, que você conseguiu galgar os altos salários, que você conseguiu uma posição de destaque dentro da tua área, mas sucesso absoluto não é. Não tem como. Né? As pessoas, e outra também, né? Não é só aquela família direta, né? É todos aqueles que convivem com você, né? A gente ter o senso de comunidade, né? Aquilo, um subiu, puxa o outro, vai trazendo o outro e tal. Então, é fundamental, né? Você ter sucesso sozinho deve ser terrível. Deve ser horrível. Né? Você chegar em casa, não ter ninguém e ter bilhões no banco e... Ok. E você disse, né? Isso conecta diretamente com eu estar aqui nos Estados Unidos hoje. Né? Isso. Fala um pouquinho o que te motivou a vir para os Estados Unidos? Isso é muito, muito diferente, assim, né? Do habitual, né? Muitas pessoas imigram, às vezes por uma necessidade imediata, né? Porque no teu país de origem está muito ruim, ou porque, digamos assim, onde você está ficou muito pequeno para os seus sonhos, ou porque simplesmente você quer desfrutar, obviamente, de uma infraestrutura melhor, de um lugar melhor, que é algo novo. Não, comigo foi totalmente diferente, né? Eu vim aqui para os Estados Unidos, né? Eu planejei para estar aqui, né? E eu fiz uma aplicação muito dificílima, né? E, assim, eu sou muito feliz, né, por ter aprovado um Einstein Visa, né? Que é um AB1. Né? É um visto baseado por habilidades extraordinárias. E esse é um processo muito bonito, Lúcio. Né? A gente fala, nossa, aplicação de um visto nos Estados Unidos. Não, é um processo lindo. Por quê? Um AB1 Visa, ele é um visto por habilidades extraordinárias, né? Como o nome propriamente diz.
Então, eu precisei resgatar a minha história Uau. desde os anos 2000, quando eu comecei a empreender. E ali, se não fosse essa necessidade, eu jamais pararia para rever relacionamentos que eu tive no passado, amizades, buscar, obviamente, documentos, fotos. Então, para construir esse processo, estou falando, meu Imigrante Visa teve 3.900 páginas. Uau. E aí eu fui lá atrás buscar foto, e aí eu liguei para Angola, liguei para Moçambique, falei com pessoas no Haiti, falei com pessoas que trabalharam comigo no Brasil, busquei cartas de referência, cada carta que via, Lúcio, eu confesso para você, algumas cartas eu chorei. Uau. Eu tive um professor na PUC, um professor de pós-graduação, e minha pós-graduação foi sobre países africanos, relações comerciais entre o Brasil e países africanos. E assim, eu não tinha visão de que aquele professor doutor, ele tinha um carinho tão grande por mim. E assim, as cartas que eu fui recebendo, meu processo foi um processo de quase 50 ou 60 aproximadamente evidências de cartas, mas então foi um processo muito bonito que realmente me motivou, né, a vir para cá com muito mais, digamos assim, com muito mais certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, né? Interromper um pouquinho. Você voltou aí quase 20 anos de história. 26 anos. Quando você voltava, você, talvez, né, lembrando de tudo, você imaginava que você ia chegar onde você chegou? Jamais. Tá. Eu queria. Por que eu falo isso? Por que nós sonhamos tão baixo? Por que nós não acreditamos mais em nós mesmos? É interessante. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque a maioria das pessoas que eu pergunto fala, nunca imaginei que eu fosse chegar tal. Então a gente sonha tão baixo, sendo que nós temos uma capacidade tão maior do que às vezes nós acreditamos. Sim. Mas só para por esse ponto. E aí entra o fator fé, né? Lúcio, assim, eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém, nem no setor empresarial. Eu posso estar dentro da maior roda de negócio com o maior executivo que tem. Eu sempre vou falar isso. Não tem absolutamente nada que eu não faça que o joelho não esteja no chão, falando, Deus, abra esses caminhos, ilumine os caminhos. E às vezes até realmente pedindo, Deus me dá isso aqui, né? Se eu sou digno realmente disso, né? Então esse processo do Imigrante Visa, ele realmente solidificou tudo aquilo que eu acreditava. Né? Mas eu também não teria vindo para cá se não tivesse uma rede de apoio, você, por exemplo, o Joy. Quer dizer, a gente tem realmente que buscar lugares onde a gente se sinta bem. Se a gente conseguir, né, esse equilíbrio de relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares, se estiver tudo bom, você tem um caminho pavimentado para o sucesso. Né? Aí, voltando um pouquinho, você falou, você veio para cá por qual objetivo? Como eu disse, né? Eu volto a 26 anos atrás, né? Minha vida, obviamente, voltada à engenharia clínica. Eu, né, sou um dos líderes, né, junto com outras pessoas, num projeto que é o Dr. Wilson, um projeto premiado, como eu disse. É um robô médico, um assistente virtual com inteligência artificial, super premiado. E o Departamento de Estado americano, obviamente, junto com uma série de outros conjuntos comprobatórios, ele entendeu de que esse é um projeto, né, que pode ter muito sucesso, baseado, obviamente, né, no empreendedor Mário, né, para ser uma solução para resolver muitas mazelas. Então, aqui estou. Né? Então, estar nos Estados Unidos é você estar dentro, primeiro, da maior economia do mundo, indiscutivelmente, mas também você está dentro aonde a inovação acontece. Claro que a gente vê muitos processos de inovação acontecendo na Ásia, em diversas regiões do mundo. Mas você vê muita cópia em outras regiões do mundo. Mas nos Estados Unidos a gente vê, de fato, a inovação acontecendo. Então, desenvolver um projeto global, né? E assim, né? Ao longo dos anos, né? A vida vai nos colocando desafios, né? E a fé com o conhecimento, a gente se torna invencível. Então, eu acredito, né? E eu volto de novo a falar, sem ser redundante, eu tenho uma fé inabalável de que o que eu pavimentei no Brasil e que eu começo realmente a construir aqui nos Estados Unidos, em 10, 15, 20, não importa quantos anos vai demorar, também não tenho pressa, eu vou conseguir construir essa plataforma. Então, estar aqui nos Estados Unidos é exatamente isso. É estar próximo aonde as coisas acontecem, onde a inovação acontece e aonde o mercado se autorregula e se organiza para resolver um problema. Então, o meu projeto de vida
é um projeto de construção de um sistema global de telemedicina, de teleatendimento, com prescrição eletrônica, com prontuário eletrônico, também com exames laboratoriais, com exames de mobilidade, diagnóstico por imagem de mobilidade, para resolver 98% das mazelas de doença do mundo. E eu vou conseguir. Né? Uau! Mário, nós temos vários perfis de pessoas que saem do Brasil em busca de algo aqui nos Estados Unidos. O seu perfil, um empresário bem-sucedido, você já tinha sua base firme e você veio. Falando diretamente para esse perfil de pessoas, o que você talvez mudaria ou faria diferente ou deixaria um conselho para essas pessoas? Tem algo que você faria diferente ou foi basicamente da forma que você realmente organizou? Eu acho não acreditar nos atalhos, né? Não existe atalho quando a gente quer construir algo grande, algo sólido. Então, assim, estudar o mercado. Eu estou falando para um empresário consolidado, né? Que tem as ferramentas, entende-se que ele consegue buscar as ferramentas e as assessorias, né? Para que ele consiga ter objetivo. Então, assim, não existe atalho. Não acredite que você vai lá, que você vai buscar um jeitinho para construir alguma coisa, que isso não funciona. Talvez no curto prazo você até acredita de que está resolvendo o problema, mas está te abrindo um precedente de problemas muito maior. Então, assim, eu enxergo que, apesar de eu ser extremamente ansioso, em algumas questões não adianta, né? Então, quando eu tomei a decisão por partir para esse processo de imigração, eu coloquei os pés no chão, muitas vezes foi difícil, mas eu falei, não, eu não posso tentar encurtar o caminho natural das coisas. Então é isso, paciência, estudar, não ter pressa, né? A gente entende que um empresário, passado realmente o teu período de construção e entrando em consolidação, ele não pode ter pressa, né? Se é urgente, não pode ser para ele, né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, porque, né? A consequência pode ser muito grande. Exato. Né? E para que você pudesse, né, sair do Brasil, estar morando hoje aqui, eu imagino que você teve que montar toda uma estrutura para deixar suas empresas, tudo em ordem e conseguir coordenar tudo. E eu vejo que você fala muito sobre conselho de administração, né, uma governança. Eu vejo que você tem uma habilidade, você é especialista nisso. O que você fez para poder conseguir ter pelo menos uma tranquilidade maior de ter suas empresas operando, tudo funcionando, estando aqui nos Estados Unidos? Isso é fundamental, Lúcio. Vou dizer que é oxigênio, né, para o empreendedor, para o empresário, ou seja lá, um profissional liberal altamente qualificado, que queira realmente desbravar, não só os Estados Unidos, como qualquer outra região do mundo, mas não quer perder aquele porto seguro que ele desenvolveu. Você precisa realmente buscar mecanismos de estruturar as informações. E o que quer dizer isso na prática, né? Quando a gente fala conselho de administração, não é como a gente fala, nossa, o Comitê de Políticas Econômicas se juntou 20 pessoas para poder tomar decisão. Não, é algo muito mais simples, né? Se você tem uma sociedade, você precisa ali ter regras claras, né? De qual é o papel e responsabilidade de cada sócio que ali está. E mais ainda, muitas vezes, para um sócio sair do negócio e tomar a decisão de migrar, outro, muitas vezes, vai estar ali. Então é o seguinte, você precisa, com muita habilidade, entender os seus anseios, entender também os anseios do outro e tentar acomodar dentro daquela sociedade, né, algo que seja bom para você. Então, se você está colhendo um benefício, você também tem que prover um benefício para aquele sócio que está ali no negócio. Então, quando eu digo para você que a construção de conselhos de administração e, na ausência desse, a construção de um conselho consultivo, ele é fundamental. E aí não tem jeito, Lúcio. A gente vai ter que buscar alguém, um mentor, um profissional, uma consultoria. Isso não tem jeito. A gente precisa buscar alguém que, digamos assim, que vai ter essa diplomacia e também essa habilidade técnica para transformar os nossos anseios, né, em documentos, em acordos. Às vezes acordo de cotista, às vezes realmente a simples lei das SAs que vai gerir aquela tomada de decisão. Tá. Quando você fala conselho, assim, pelo menos eu sempre escutei conselho administrativo.
eu já imagino uma mega empresa com uma baita de uma estrutura para poder existir um conselho administrativo, tá? Eu queria que você tentasse colocar um pouco como isso é possível para uma empresa pequena ou média. E se é possível, e talvez qual que é o ponto onde talvez uma empresa pequena pode começar a pensar nisso. Lúcio, inevitável. Você tem um sócio, você já tem essa necessidade. Então, não importa o tamanho da empresa, né? Importa, sim, o que você quer daquele negócio. Se os teus anseios com aquele negócio, é um anseio de perpetuidade, inevitavelmente, você vai ter que chegar nesse ponto de construção, obviamente, de um conselho de administração. Primeiro, porque como eu já havia dito no passado, a gente não consegue ter todos os conhecimentos. E muitas vezes nós estamos viciados naquele processo. Então, sim, empresas de qualquer porte hoje pode ter um conselho de administração. Mas não seria muito custoso para Não. talvez uma empresa que tem 5 funcionários pensar nisso agora? Poxa, para que eu vou pensar nisso e ter um custo alto? Outra coisa que me vem na cabeça quando fala de montar um conselho, uma estrutura, eu já falo, puxa, quanto vai custar para isso? E é o que muitas pessoas pensam. Não, eu vou pensar nisso quando eu tiver condições. Você vê uma forma de um pequeno empresário ter acesso talvez a um curso, uma estrutura que não tenha um custo muito alto, para que ele possa pelo menos começar a entender melhor. Peraí, o que é um conselho administrativo? Qual vai ser o benefício para a minha empresa? Poxa, então eu vou investir esse valor já visando uma pequena estrutura para depois médio, grande e aí sim, talvez, um investimento maior. Olha, Lúcio, interessantíssimo, né? Mesmo se a sua empresa é pequena, e as empresas no Brasil, elas possuem uma característica, eu acho que aqui nos Estados Unidos também, uma característica muito peculiar. São construídas pela família. E mais ainda a necessidade de um conselho de administração quando você tem um negócio pequeno que você possui filhos trabalhando, esposa, parentes e por aí vai. Então, assim, não. O custo, isso é uma visão muito do passado, Okay. que de fato, né? A lei das SAs hoje permite uma sociedade anônima de capital fechado, não é mais para aquelas corporações com ação na bolsa e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto só essa tomada de decisão de transformação do teu negócio de uma limitada para uma sociedade anônima de capital fechado, você já começa a resolver um monte de problemas. É o início de uma estrutura já, de uma... Às vezes você tem 2, 3 filhos trabalhando com você no teu negócio e mesmo para negócios pequenos. E a gente sabe que um conflito ou outro pode acontecer. Então, só esse mecanismo, digamos assim, estrutural, ele já começa a te resolver muitos problemas, porque umas vezes um filho, ele tem uma habilidade mais de negócio comercial, então ele dentro do estatuto da SA, ele passa a ser um diretor comercial. O outro tem uma habilidade mais em finanças, um diretor financeiro, e ali você consegue, dentro da construção desse documento, definir papéis e responsabilidades que fica muito claro para cada um. Então, não gasta-se muito, e vou te dizer, o custo é praticamente não, é o mesmo. Porque antigamente, sim, você tinha uma necessidade, dentro de uma estrutura de SA, de ter uma série de obrigações acessórias diferenciadas, de publicação de balanço, tal. Hoje não. Então, a lei das SAs para empresas de capital fechado, ela é muito próxima do que é uma sociedade limitada por cotas. Então, esse é o conselho que eu dou. Se você tem um negócio, que você tem filho trabalhando, família trabalhando, tudo que você quer é que esse negócio perpetue. Você não quer que esse negócio vire realmente uma empresa para que os filhos briguem no futuro. Então, comece a organizar agora, que isso é sucesso, né, Lúcio? Sim. Você vê realmente as suas gerações, a tua herança, né, assumindo os negócios e o negócio frutificar. Porque todo negócio, ele é uma bênção na vida. Não só na família direta, mas também dos colaboradores, para a sociedade. Isso é uma bênção que Deus te deu. Então, a gente precisa cuidar dela como a gente cuida do nosso corpo. Né? E é interessante que uma das coisas que eu vejo muito é que não há uma separação de dinheiro empresa e dinheiro para uso pessoal. Eu vejo que a maioria das pessoas, quando buscam financiamento, qual que é seu gasto? Não sei, tá tudo misturado, eu uso a conta da empresa. E o que você acha disso? Talvez é uma coisa que imediato, acho que quando você iniciar uma empresa, o que é custo empresa, e você talvez ter um salário
e não ter essa mistura? Isso é cultural. É cultural. Né? Tem que começar a arrumar. Né? Eu acho que muitos dos negócios eles cresceram sem esse planejamento, mas chega um momento que é impossível conviver com isso para crescer e perpetuar. Eu volto a falar, grande parte das empresas são baseadas na família. Então, muitas vezes, né, digamos assim, o pai ou a mãe que estava na frente daquele negócio vem a falecer, aí é que começam os problemas. O filho vai buscar auditoria, ele vai buscar realmente o extrato de conta corrente, começa a falar, nossa, meu irmão ganhava mais do que eu, minha irmã por anos fez essas retiradas. Então, tem um momento para começar a arrumar. E qual é esse momento? É agora. Agora. Senão você só está empurrando um problema para o futuro. Exato. Que alguém vai ter que resolver. Que alguém vai ter que resolver, exatamente, Lúcio. Mário, você podia montar... Eu sei que nós já comentamos um pouco sobre isso, mas mais do que nunca, conversando mais sobre isso, você deveria investir um pouquinho da sua, né, o seu tempo, a sua habilidade, o seu conhecimento em colocar algo em formato de um curso, de um não sei, uma palestra, algo assim, porque eu converso com muitos empresários pequenos, que é o que você mencionou, é a família, tem mais 2, 3, 4 funcionários, e essa ideia de ter um conselho, ter algo mais organizado, sempre fica como que, não, eu não tenho dinheiro para isso. E você falando isso, não custa tanto para poder, talvez, a empresa investir para evitar problemas futuros na empresa. Lúcio, isso eu adio já há alguns anos, sabe? Eu adquiri esse conhecimento, né? Construí alguns frameworks, obviamente, de estruturação de conselhos de administração e também de conselhos consultivos. E eu confesso que eu acho que chegou o momento de eu compartilhar isso, né? Em breve teremos novidades aí. Vamos. Legal. Penso em fazer sim. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Aí entra a parte do que você falou no início, né? Tem projetos que você entra que às vezes não é por dinheiro. Às vezes é para poder ajudar outras pessoas e faz parte do seu propósito geral. Mário, nós já estamos caminhando para o final, tá? E eu tenho mais uma pergunta para você. Que sonho ainda você tem? Que você talvez não conquistou ainda ou almeja conquistar? Lúcio, eu tenho muitos sonhos ainda, né? É claro que eu tenho um objetivo claro, né? Que é a construção realmente dessa plataforma global de telesaúde. Mas a jornada e a caminhada é tão legal quanto o objetivo final, né? Então eu tenho alguns sonhos, sim, em especial voltado aos países pobres, né? Eu gosto muito dos países pobres, não só apenas porque as pessoas que estão lá precisam de uma assistência, precisam de tudo, mas sim porque é algo que está dentro de mim, acho que é algo cristão. Né? Se a gente teve essa dádiva de Deus de crescer dentro de uma região, dentro de uma família que nos possibilitou ter tudo, né? Não devolver isso para a sociedade é algo que me consome. Então, todo dia eu levanto, né, e penso, o que eu posso fazer para ajudar alguém? E isso não é clichê. Né? Então, acho que nós que somos empresários, que somos empreendedores e desbravadores e cristãos, nós temos esta obrigação, né, de fazer algo a mais para aquelas pessoas. E eu tenho uma paixão especial pelos países pobres. Mário, não é à toa que você tem o sucesso que você tem. Eu gostaria que muitos pensassem como você pensa, né? Não só quero, mas ter o coração para ajudar aqueles que não teve, talvez, a oportunidade que você teve, que eu tive, de talvez ser empresário, ou até mesmo ter o básico para poder comer. Quantas pessoas que eu conheço que talvez não tenham o básico, né? Então seria bom que mais pessoas tivessem o mesmo propósito. Vou construir algo não só para mim, eu vou dividir com alguém. Lúcio, eu queria só colocar uma observação, né? A gente conversando aqui, me veio na memória, aproximadamente, acho que uns 12 ou 13 anos atrás, em Moçambique, no extremo oriente moçambicano, a gente fala de pessoas que não têm acesso a nada, né? E eu estive lá para fazer uma missão de imersão, realmente, em soluções para resolver mazelas da saúde.
E eu conheci uma região que chama Cabeceira Baixa, quase ilha de Madagascar. Longe, muito longe. E lá, eu e outras pessoas que estavam comigo, descemos um vilarejo. E nesse vilarejo, tinha muitas crianças, realmente, que começou a nos rodear. E quando a gente viaja por África, você toma água, assim, é impossível você tomar água que as pessoas dão, água de poço e tal, né? Ou você leva realmente algo para purificar. Ou você vai passar mal. Não tem... E eu sempre tenho, assim, para qualquer experiência de viajante em países pobres, em países que não tem saneamento básico, sempre andar com refrigerante, Coca-Cola. E eu tinha ali umas 3 Fantas e umas 4 Coca-Colas. E eu tirei para tomar. Na hora que eu tirei para tomar, assim, vou falar para você, pelo menos umas 2 dezenas de crianças começaram a rodear. E aí eu comecei a separar aquilo em copos. Estou imaginando a cena aqui. E aí eu comecei a separar aquilo em copos, né? E comecei a dar um pouquinho para cada um. E a sensação das crianças pela primeira vez tomando um refrigerante é inacreditável. Então, assim, não dá pra gente viver e não dá pra gente usufruir de uma vida extremamente confortável quando nossos olhos foram contaminados por esse tipo de necessidade. Então, né, a gente, às vezes, é um trabalho diário de se apequenar para que a gente possa realmente construir alguma coisa. Então, quando eu sou muito assim, eu falo, eu preciso desse relógio, eu mereceria, poderia ter. Mas eu preciso desse carro, eu mereço, mas não. Então, esse trabalho de se apequenar, né, de não se acovardar e não deixar o nosso ego falar, não, eu já construí, eu mereço. Como a gente pode merecer, sendo que ainda tem pelo menos aí 2, 3 bilhões de pessoas no planeta que precisam da nossa ajuda, né? Então, fica aqui um desafio para todo empresário, né? O que você está fazendo a mais pela sociedade, né? Dentro desse planeta maravilhoso que Deus nos deu o privilégio de viver. Se você quiser deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, quem está assistindo também, fica à vontade, Mário. Olha para essa câmera aqui e... Bom, o conselho que eu deixo, meu amigo empresário, né? Meu amigo também entusiasta do tema, né? E eu vou tentar fugir um pouco assim do habitual, né? Eu acho que a fé inabalável é o que nos faz estar aqui hoje, né? O que faz com que a gente tenha coragem de construir. Não tenha medo de tomar risco. Se você tem fé, a fé e o risco, né? Ela é algo que vai trabalhar conjuntamente, né? E muitas vezes a gente fala hoje, né, no mundo moderno, Lúcio, de que a gente precisa de dados e informação para tomar toda a decisão. Não. A intuição é algo muito forte. Se a gente voltar há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, as grandes pessoas que construíram as maiores inovações que nós utilizamos até hoje não tinha metadados, não tinha essa informação. Então, a intuição é algo importante. Então, busque a sua intuição, a tua fé, que as coisas vão acontecer com absoluta certeza. Mário, muito obrigado. E, gente, o que eu aprendi hoje vai muito... Eu pude identificar vários pontos que eu aplico na minha vida, né? Eu vi o Mário hoje falando o que ele faz com paixão, fazendo mais do que talvez o necessário, porque não adianta fazer somente o normal, sempre buscando o melhor. Eu vi em você hoje generosidade, né? E gratidão. Então, acho que se você pega esses pequenos pontos e aplica para sua vida, eu acho que você já começa a sair na frente em várias coisas. Mário, muito obrigado. E você que está nos assistindo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nos siga nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Obrigado, Lúcio. Mário, obrigado, viu?